Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu tenho recebido com frequência as seguintes perguntas. Tudo então se resume a curar a criança interior ferida? Todas as nossas dificuldades, as nossas dores e sofrimentos começam na infância? Então, para responder essa pergunta, eu vou contar um trechinho da minha história, da minha infância. E se você já conhece a minha história ou não gosta muito de histórias, pode pular esse pedacinho do vídeo e ir mais adiante. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Um não pôde ficar. A minha mãe perdeu com 4 meses de gravidez. Então, depois veio o meu irmão do meio e depois o caçula. O caçula nós perdemos aos 21 anos. Já tem 20 anos que ele nos deixou. Então, eu vou começar a contar as dificuldades que eu vivi na infância para vocês entenderem um pouquinho as repercussões. Eu devia ter mais ou menos 4 anos e meio quando nasceu o meu segundo irmão, o irmão do meio. Primeiro filho homem. Então, a partir daquele momento, eu deixei de ser a filha única, aquela que recebia a atenção integral da mãe, do pai até por ali, mas tinha ainda essa conexão mais forte com o pai. A partir do momento que o meu irmão nasceu, gradativamente o meu pai foi se distanciando de mim. Como ele é uma pessoa mais antiga, reservada, aquelas pessoas fechadas, o que ele aprendeu na vida dele? Ele aprendeu que meninas, quando começam a crescer, o lugar dessas meninas é com a mãe. E era isso que ele dizia para mim. Então ali, por volta dos meus 6, 7 anos, dali em diante, toda vez que eu me direcionava a ele, que eu recorria a ele, que eu ia ao encontro dele, ele não me dava jamais tanta atenção e dizia para mim, procure sua mãe, vai até a sua mãe, você precisa estar com a sua mãe. Só que enquanto crianças, nós não temos esse entendimento, essa compreensão de que esse é o jeito dele, que é a natureza dele, que ele é uma pessoa reservada. Na minha interpretação, o meu pai não quer saber de mim. O meu pai está preferindo o meu irmão agora, que é o primeiro filho homem, aquela coisa de másculo, a masculinidade ativada. Então quer dizer que não sou mais importante. Essa é a mensagem que fica para a criança. Ele não gosta mais de mim, eu não sou importante, tem uma outra pessoa que ele prefere. E daí por aí afora. Bem um discursinho bem comprido da nossa criança aí para interpretar essa cena, interpretar esse cenário, né? Desse momento em diante, eu fui cada vez mais para a esfera do feminino. Eu fui para a esfera da minha mãe, das mulheres da família, das minhas tias maternas, da minha avó materna. E cresci, terminei de crescer, terminei de me formar na infância, né, que a gente está em formação psicológica até os 10, 11 anos de idade. Então a minha formação psicológica terminou de se construir nessa esfera feminina das mulheres da família da minha mãe, da família materna. Cada vez mais distante do paterno, cada vez mais distante da energia masculina. Quando eu entrei na adolescência, as minhas dificuldades começaram a aumentar. Deu muito pano para manga. Eu comecei, então, a ter uma certa raiva, inclusive, do meu pai. E como eles tinham, com frequência, conflitos de casal, discussões, brigas, a partir daquele momento eu comecei a tomar partido da minha mãe. Comecei a ir cada vez mais para o lado dela, defendê-la e muitas vezes até me colocar no meio. Então, a partir daquele momento, eu me desconectei completamente da energia masculina do meu pai. Foi um movimento gradativo que começou na infância por volta dos 5, 6 anos e foi gradativamente desconectando, tomando essa distância. E quando chegou na adolescência, essa ruptura era bem clara de se entender. Só que aí é que vem a história. A minha mãe era uma pessoa que tinha bastante tendência à depressão crônica, ela já começou a desenvolver depressão
logo ali nos primeiros anos do casamento, onde eu já era ainda criança e tinha muitas dificuldades emocionais que ela não conseguia lidar, um feminino ferido. Então existia ali uma desordem com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, com a sua saúde feminina, com a mulher que ela não conseguia se conectar. O feminino dela estava em desordem, em desequilíbrio, em desarmonia. O que eu aprendi com isso? Que isso era normal, que isso era natural. Então, a partir daquele momento, eu muito na esfera da mãe, muito na esfera do feminino da minha mãe, porém, a mãe com esse feminino adoecido, com muitas dificuldades emocionais, a partir daquele momento eu entrei em lealdades cegas com ela. Algo que foi construído também aos poucos, que começou sendo construído lá na infância. Já no momento em que as portas em direção ao masculino do meu pai começaram a se fechar, e eu, em honra e lealdade à conexão forte que eu fui desenvolvendo com ela, então eu entendia que qual é a mensagem que fica quando eu vejo a minha mãe com frequência adoecida, em desarmonia, em desequilíbrio. A vida é assim mesmo, as mulheres sofrem. As mulheres têm bastante problemas. Ser mulher todo mês, quando menstrua, quando precisa cuidar do seu ciclo, é um problema. Então eu me conectei nessa energia adoecida da minha mãe, entendi que a vida era assim e comecei a partir da adolescência, de uma menina que eu era enquanto criança, alegre, brincalhona, divertida, para uma adolescente triste e rebelde, com bastante dificuldades. E daí, na medida em que eu fui me tornando mocinha, começaram os problemas com o meu ciclo feminino. Então, as duas questões ali. Eu comecei a desenvolver essa tristeza, essa dificuldade, essa rebeldia, essa falta de entendimento, de conexão com a vida, com o masculino e com o feminino saudável, não com o feminino adoecido. Então eu tinha essa lealdade cega de que a vida era assim, então eu oscilava entre ser triste e rebelde e ter problemas com o meu ciclo hormonal, com o meu ciclo feminino desde a adolescência, desde os meus 14 anos. Então eu vivi por muitos anos da minha vida dentro dessa esfera, dentro desse cenário, oscilando entre estar ansiosa, depressiva, oscilando entre ir para o hospital sendo socorrida por conta de desmaios que eu tinha pelas fortes cólicas menstruais, pelas fortes cólicas do meu ciclo feminino, de um ciclo totalmente desregulado e que me adoecia. Esse desequilíbrio em mim foi sendo construído a partir das minhas experiências que começaram lá pelos meus 5 anos mais ou menos. Tá? Então, é dessa forma que a gente constrói a nossa caminhada pela vida. E a pergunta que fica então, tá, mas o que você quer, por que você está contando essa história? O que você quer dizer com isso tudo? As consequências desse feminino ferido na vida adulta foram uma mulher competitiva e insegura, que entendeu que precisava agradar para ser aceita, me cobrando constantemente para eu estar num ritmo, numa performance profissional que ia totalmente contra a minha natureza, totalmente contra o meu ritmo natural que já tinha em mim, mas que por eu estar muito distante de mim mesma, muito distante da minha essência, eu não sabia qual que era o meu ritmo natural. Com um feminino adoecido, nós nos desconectamos da nossa essência porque nós não sabemos quem nós somos. Desenvolvi muitas dificuldades de me relacionar afetivamente por conta da carência. A cereja do bolo na minha história foi de que ainda na adolescência, eu projetando as minhas feridas cada vez mais, essa energia de um feminino adoecido, eu atraí para minha vida
um homem com dificuldades muito semelhantes à do meu pai. E claro, não poderia ter dado certo. Não poderia ter dado certo. Então foi uma experiência que agregou ainda mais ciclos de sofrimentos na minha vida, mas teve um filho lindo, que é o presente que me ajudou, inclusive por conta de precisar crescer, de precisar amadurecer. Essa responsabilidade de ser mãe me inspirou a buscar cada vez mais o meu lugar no mundo. Vocês conseguem perceber o que eu estou contando aqui? O que eu quero dizer com tudo isso? Olhando então para a minha história, eu deixo a pergunta aqui, que eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta. Onde começaram as minhas dificuldades? Onde começaram? Na infância, na criança, lá nos 5, 6 anos de idade. Naquele feminino adoecido que foi gradativamente sendo construído em mim, naquela desconexão com o masculino do meu pai, naquela conexão excessiva com a minha mãe que tinha um feminino adoecido. Então ali eu comecei a caminhar pela vida sem forças. Não tinham forças para mim ter um propósito de vida, para saber qual era a minha missão, para fazer planejamentos, projetos de vida, para saber o que eu ia estudar, o que eu ia fazer enquanto profissão, em poder tomar decisões inteligentes, leves, em ter clareza, em ter objetivos claros. Tudo era muito difícil, muito difícil. Tinha uma nuvem cinzenta na minha cabeça e para onde eu olhasse, mudando de cidade ou não, tudo era muito cinzento, tudo era muito turbulento. Não tinha, assim, uma constância, um comprometimento, um compromisso com alguma coisa, um impulso positivo, uma inspiração. Tudo era muito turbulento. Então, vocês conseguem perceber que a raiz de tudo está na infância? Respondendo à pergunta, então, das pessoas que tem me enviado essas questões já há algum tempo. Tudo começa na infância, tudo se resume a curar a criança ferida, tudo se resume a olhar para os ciclos de sofrimentos que começaram na infância e que estão repercutindo hoje na nossa vida de adulto? Sim, sim. E arrisco dizendo que enquanto vocês não olharem com comprometimento e trazerem para a consciência, que foi o que eu fiz, trazer para a consciência a história da infância, conectando com a adolescência e a vida adulta, a repercussão de tudo na vida de cada um. Enquanto vocês não olharem para essa abordagem da criança, fica muito difícil o adulto em nós assumir o real potencial, encontrar e se conectar com a verdadeira essência. Dito isso, eu quero convidar a todos que se propõem a olhar com comprometimento, com amorosidade para a sua história e que está decidida a romper com os ciclos de sofrimentos, mas que ainda por algum motivo não fez terapias, para participar do workshop Acolhendo a Criança Interior. Esse workshop é online, acontecerá dia 21 de junho, é uma terça-feira, são mais ou menos 3 horas de práticas, teorias, né? É quase que um misto de uma aula com vivências. E para quem às vezes não está ainda no momento de investir mais numa terapia individual, porque a terapia individual ela requer um investimento maior, fazer esse trabalho em grupo já ajuda muito, gente. Ajuda muito. Então se permitam. Eu vou deixar embaixo do vídeo aqui um link para clicar ali, conferir os detalhes, horário e se mesmo assim surgir dúvidas, é só entrar em contato e perguntar. E na medida do possível eu vou respondendo e fazendo as inscrições, porque são vagas limitadas. É um grupo pequeno, não pode ser um grupo muito grande, porque eu vou me dedicar, me debruçar energeticamente
para fazer essa cura, trazer esse entendimento, trazer essa compreensão mais direto ao ponto nesse workshop, tá bom? Ou se o seu momento é realmente partir para a terapia individual e, contudo, direto ao ponto, também entre em contato, ok? A gente providencia, agendamos um horário que fique bom para todos. E agora eu quero convidar vocês para a gente fazer uma vivência, um exercício com a EFT, um exercício para ajudar a gente a se conectar com o nosso feminino, praticamente mandar um recado para todo o nosso feminino, conversando com a parte energética, com a parte emocional, limpando algumas questões pesadas que a gente ainda não limpou. Essa é a ideia do exercício, dessa vivência que eu vou fazer com vocês com a EFT, ok? E para quem já sabe fazer o exercício, só me segue, ok? Caso contrário, você assista o vídeo e volta e faz novamente para se conectar de forma mais intensa, tá bom? Procure então sentar-se confortavelmente, com a coluna ereta agora, respirando fundo, com a coluna ereta, respirando, se conectando com o chakra do coração. Coloque a mão por 1 minuto aqui no coração. Respire fundo. Sinta as batidas do seu coração. Sinta o seu corpo pulsar. Sinta a energia do seu corpo. Sinta agora essa conexão com o humano que somos. Um ser humano que tem desafios, superações, mas que está aberta para buscar a compreensão de tudo, a cura de tudo. Um ser humano que está em constante evolução nessa escola da vida, ok? Respirando então, vamos começar a bater no ponto do karatê. Eu falo a frase e você repete. Mesmo que o meu feminino esteja adoecido, desequilibrado, por conta das minhas experiências de vida, das minhas experiências de infância, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. Mesmo que o meu feminino esteja em desordem, adoecido, desequilibrado, por conta das minhas experiências de vida desde a infância, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que o meu feminino esteja adoecido, desequilibrado, por conta das minhas experiências de vida desde a infância, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Solte os braços, continue respirando e vamos começar agora a tocar os pontos energéticos, os meridianos de energia. Quanto desequilíbrio! Me sinto em desordem com o meu feminino. Sinto o meu feminino adoecido. A minha energia do feminino em desordem. Vivo muitas dificuldades por conta disso.
problemas de saúde, enxaquecas, cólicas, um ciclo todo desregulado, inseguranças, medos, carências, dificuldade em me relacionar, dificuldades em me aceitar, dificuldades em olhar para o meu valor, em reconhecer o ser humano que sou, dificuldades em me apoiar, porque eu me cobro demais, me julgo demais, me exijo demais, me critico demais. E dessa forma o meu corpo sofre. Como nós somos seres integrados, aquilo que eu não resolvo no coração, o corpo responde. O corpo me dá um sinal, dizendo que precisa de amor, que precisa de apoio. Mas como nem sempre eu percebia isso, como eu não tinha enxergado essa conexão entre o meu corpo, entre a mente, entre o espírito, eu seguia adoecendo o meu feminino cada vez mais. E me cobrando, e me exigindo, e me criticando. Até nos momentos que eu pensava não estar criticando, não estar me exigindo, eu estava às vezes competindo, me comparando. E dessa forma fica muito difícil o corpo não sofrer. O meu sagrado feminino. O meu sagrado feminino. O feminino em mim. A mulher que sou. O ser humano que sou. Todo desconstruído. Por isso agora, então, eu me permito olhar para a minha história. Olhar para a minha criança. Olhar para as feridas da minha infância. E procurar dar um lugar no coração para as necessidades não atendidas dessa criança que eu fui. Dessa criança que ainda pulsa dentro de mim, pedindo para ser olhada, pedindo para ser incluída. Então agora eu me abro a essa possibilidade de dar um lugar no coração para minha criança, me conectar com o meu feminino, dar um lugar no coração para o masculino de meu pai, mesmo que seja um desafio para mim. Me abra a possibilidade de construir este caminho no coração, aos poucos, e ser a minha maior fonte de apoio. Respire fundo e só se observe. Observe os pensamentos, observe as sensações do corpo e procurem perceber, sentir, se vocês conseguiram visualizar, enxergar a criança em vocês.
conseguiram ver aquela criancinha de 5, 6 ou 7 ou 8 anos, por aí mais ou menos, no máximo 10, que ainda pulsa aí dentro do coração de cada um. É essa criança que pede inclusão. É essa criança que pede para se conectar de forma uniforme, equilibrada com a energia da mãe e com a energia do pai. A energia da mãe é o feminino, a energia do pai o masculino, de forma saudável, deixando com eles o que é deles de viver, as dificuldades, os sofrimentos, para que a gente possa construir um destino diferente, um destino de libertação. Porque no fundo é isso o que todo o nosso sistema familiar quer. Libertação. Gente, então se vocês gostaram do vídeo de hoje, aproveita para curtir, dá o like, o joinha ali, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse vídeo é importante e espalha essa mensagem, alcança mais pessoas. E assim vocês ajudam a crescer o canal, ajudam a estar nessa conexão de abundância, trazendo cada vez mais pessoas. Inclusive, essa é uma forma de retribuir também os benefícios que vocês encontram nos vídeos que vocês acessam por aqui. Ok? É dessa forma que a prosperidade cresce. Gratidão, gratidão à presença de todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.